Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar sobre Edouard Manet. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, por que gostou, e se não gostou também comente, é importante para mim. E inscreva-se no meu canal. Bem, o Edouard Manet é um pintor francês. Ele nasceu em Paris em 1832. O seu pai era secretário da Justiça naquele período, né? E sua mãe era dona de casa mesmo, né? Então o pai dele queria muito que ele se formasse em direito, né? Mas ele não queria, porque ele já desenhava, já tinha na escola, já tinha aprendido desenho, tudo, e queria seguir então a carreira de pintor, né? O pai não aceitava isso, né? Então ele fez o vestibular para a escola naval, não passou, né? Resolveu então entrar como aprendiz de uma escola, de um navio escola, né? E que esse navio, é interessante saber que ele chegou ao Rio de Janeiro em 1849, né? E o Manet teve uma impressão muito boa daquele sol, daquela alegria da natureza do Rio de Janeiro, né? O sol, o mar, as montanhas, uma coisa que ele gostou muito, guardou bastante. Aliás, na época, ele já fazia esboço, já desenhava, né? O que impressionou bastante. Outra coisa que ele ficou escandalizado, ele escreveu inclusive para a mãe sobre isso, né? Sobre o Rio de Janeiro, foi que ele viu a situação dos escravizados, né? Ele ficou escandalizado, eles andavam muito precariamente e descalços, porque os escravizados eram proibidos de usar calçados, né? Bom, depois ele volta para a França, né? E tenta outra vez o vestibular na escola naval e não passa. Então, com isso, o pai concorda que ele siga a carreira de pintor, né? Então, ele vai para um ateliê, né? De um pintor acadêmico, né? E lá ele passou 6 anos nesse ateliê, de Thomas Couture, né? Bom, e depois disso, né? Depois de 6 anos no ateliê do Couture, ele abriu seu próprio ateliê com outro pintor, né? Eram sócios. E uma das pinturas desse período que mais marcou foi o Bebedor de Absinto, que nós estamos vendo aí. Nessa pintura nós vemos que ele tem vamos dizer, uma influência muito grande de Velázquez, né? Essa pintura foi muito criticada, inclusive o próprio Couture, né? Fez uma seguinte crítica: o único bebedor de absinto que tem aqui foi o pintor que fez isso, né? Bom, de qualquer maneira, ele depois disso, ele viajou para a Itália, Holanda e tudo mais, mas ele principalmente ficava no Louvre, copiando as artes que ele gostava de Tiziano, de Velázquez, que influenciaram ele, né? Agora, ele conheceu nesse período, né, o Baudelaire. Baudelaire era um crítico de arte, né, um poeta e um literato, e nesse período havia uma grande concentração de artistas em Paris, né, tanto literatos como artistas em geral. Então havia muita comunicação entre eles. Ele conheceu o Baudelaire, que sugeriu a ele, né, pintar um acontecimento, um evento que tinha em Paris, que era um concerto ao ar livre, né, no Jardim das Tulherias, né? Então ele fez um dos quadros que marca também a trajetória dele, que foi a Música no Jardim das Tulherias. Nesse quadro, né, ele montou seu apetrecho de pintura e ficou pintando ali. Então chamou a atenção aquele pintor tão bem vestido, né, com aquele seu cavalete e tudo pintando. Nesse quadro, né, ele praticamente pintou toda a sociedade de Paris do Segundo Império, né? Bom, depois, em 1863, ele casa com a Suzanne Linhoff, né? Que foi professora de piano dele, né? Eles já tinham um filho, eles dois já tinham um filho de 11 anos, né? E que eles apresentaram como irmão mais novo da Suzanne. Bom, em 1863, ele expôs no Salão dos Recusados. O Salão dos Recusados era o salão em que os pintores que não seguiam a regra acadêmica do Salão de Paris, tinha várias regras, né? Então eles iam para esse Salão dos Recusados, né?
Ele então expôs esse quadro, que foi uma das marcas do Manet, que foi, inicialmente esse quadro chamava O Banho, né? Mas depois ficou conhecido como Almoço na Relva. Ele foi bastante criticado, né? Esse quadro foi inspirado, né, em dois quadros: o Julgamento de Paris, de Rafael, que nós estamos vendo aí, né, e o Concerto Pastoral, de Giorgione. Tudo bem, foi inspirado aí, mas o que foi que aconteceu que não foi aceito, né? É o seguinte: a nudez era aceita geralmente com personagens mitológicos, né, heróicos e tudo mais, os simbolismos, mas aí Manet mostra uma mulher normal, né, totalmente o corpo e tudo normal, e encarando as pessoas e completamente nua entre dois homens vestidos com roupas contemporâneas. Então isso escandalizou bastante, né? Outra coisa foi que eles criticaram que a perspectiva não estava boa, porque a mulher que mostra atrás se banhando está grande demais para a perspectiva, então foi muito mal falado esse quadro, né? E depois, né, ele, em 1865, ele expõe no Salão de Paris esse outro quadro aqui, que é a Olímpia, né? Nesse quadro, também foi muito, muito criticado, foi considerado indecente, né? Porque mostra uma mulher recostada na cama, recebendo da sua criada um presente que possivelmente seja de um cliente, né? Porque todas as evidências que ele coloca ali, inclusive o nome Olímpia, é de que aquele é um retrato de uma prostituta. E isso foi considerado indecente, né? Inclusive, outra vez, ele não faz uma mulher idealizada, ele faz uma mulher comum, não é aquela tipo Vênus, nem nada, é uma mulher comum, também encarando as pessoas. É interessante saber que a modelo que fez o Almoço na Relva e esse da Olímpia foi a mesma modelo, foi Victorine Morin, a mesma modelo. Bom, então ele ficou muito desgostoso, né? Resolveu então ir para a Espanha. Esse período da Espanha, ele ficou muito cativado com a cultura espanhola e tudo mais, ele já gostava de Velázquez e tudo, então ele fez uma série de pinturas sobre touradas, né? E também sobre temas espanhóis, né? Em 1871, né, ele, na Guerra Franco-Prussiana, ele serviu como tenente da Guarda Civil lá, né? Então ele depois volta para Paris, né? Ele viu ainda o cerco de Paris, foi uma guerra muito violenta, né? Mas ele volta para Paris e seu estúdio estava revirado, mas as suas obras de arte estavam bem resguardadas. E ele teve muita sorte, porque nesse período exatamente ele vendeu quase tudo que tinha no seu estúdio para um marchand, né? Bom, ele em 1874 foi um período também muito marcante para ele, porque ele conhece um jovem pintor impressionista que é o Monet, né? E então eles pintam juntos e tudo. Foi nesse período que ele pintou esse passeio de barco, né, em que nós temos um casal, né, passeando no Rio Sena. Neste período, nós já podemos ver o estilo impressionista que ele usa, né? Porque o Manet, ele é assim uma tendência passa do realismo para o impressionismo, né? E aí nós temos bastante luz e tudo mais, e já as figuras também não tão definidas, mas mais como pela iluminação mesmo, a definição, né? Isso já é bastante do impressionismo. Ele fez também ele pintou, né, o Monet no seu barco estúdio, que também é muito interessante, no Rio Sena, né? O Manet não é considerado exatamente um impressionista, ele faz parte do impressionismo, mas ele foi uma tendência que veio do realismo e passou para o impressionismo, né? Bom, o último grande quadro que ele fez, que marcou, ainda hoje é marcante, foi em 1882, é um bar em Folie Bergère. Esse quadro que é lindo, né? Super bem feito, passa uma alegria, né? Vê o espelho refletindo, tá perfeito, muita luz e tudo mais. E o que acontece aí é o seguinte: ele coloca uma garçonete olhando para o espectador, dá até a impressão de que ele está sendo servido por ela, né? Uma impressão muito real, muito realista, né? Bom, mas ele
foi essa uma das mais marcantes, mas ele continuou pintando e tudo mais, né? Mas em 1992, ele tinha uma inflamação na perna muito séria, né? E que piorou muito, ele teve que amputar a perna, né? Mas não deu certo, ele ficou com a infecção generalizada e veio a falecer em abril de 1883, deixando essa linda, quer dizer, obras, né? Obras muito lindas e que marcaram a arte moderna, foi o começo da arte moderna, né? Bom, amigo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo e muito obrigada por sua atenção.